Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Manaim News. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio, e a partir de agora vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata pelo Brasil e também no exterior. Fique com a gente, porque a partir de agora está entrando no ar o Manaim News. E aqui no Manaim News a gente não perde tempo não, já começando com batismos, irmãos que desceram as águas, que definiram suas vidas na presença do Senhor Jesus. Começando pelo norte do estado do Espírito Santo, João Neiva. Um abraço aos irmãos aí de João Neiva. Irmãos que desceram as águas também em Lagoa da Prata, Minas Gerais. Em Itamaraju, no Manaim local, olha aí que benção os irmãos descendo as águas. Nas regiões de Nova Iguaçu e Queimados, no Rio de Janeiro. Um abraço aos irmãos. Aconteceu uma ceia especial em Vargem Bonita, Minas Gerais. E tivemos um seminário especial para crianças, intermediários e adolescentes numa aldeia indígena do Irajá, que fica no norte do estado do Espírito Santo. Olha aí. Trabalhos também com os nossos jovens. Tivemos ali um encontro de jovens em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Evangelho Sem Fronteiras em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, como você está observando aí. Também tivemos em Bom Jesus do Norte, aqui no estado do Espírito Santo. Evangelho Sem Fronteiras em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E um trabalho de evangelização em Eunápolis, na Bahia. Tivemos também um seminário, sabe aonde? Em São Félix do Coribe. Que Deus abençoe os irmãos aí na Bahia. Glória a Deus. Seminário para pastores em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um abraço aos pastores aí do Rio de Janeiro. Uma evangelização que aconteceu especial com o evento Trombetas e Festas em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Louvado seja Deus, irmãos buscando ao Senhor numa vigília especial com jovens em Arcos, Minas Gerais. O Manaim News não para, tem mais eventos. Aconteceu também uma formatura de direito com uma irmã nossa na Universidade de Auckland, em Nova Zelândia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E agora nós vamos para o exterior, vamos falar com os nossos correspondentes pela América do Norte, de onde fala ali a nossa irmã Isabela Peuta. Isabela, a paz do Senhor Jesus, conta pra gente as informações dos Estados Unidos e América do Norte. É com você, Isabela. Olá, Jorge. Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A bênção do seminário de principiantes deste final de semana também chegou à América do Norte. Na mesma comunhão daqueles que estiveram no Manaim, 200 irmãos participaram do ensino da doutrina diretamente da Igreja Cristã Maranata de Newark, no estado americano da Nova Jersey. O final de semana foi ainda mais especial para os novos convertidos que puderam absorver ensinamentos fundamentais para caminharem como novas criaturas em Cristo. A ICM de Newark recebeu membros dos estados de Nova Jersey, Nova York, da Pensilvânia e de Connecticut. O pastor Nairon Pimentel é o responsável pela igreja local, e ainda estiveram presentes os pastores Ronildo Scherer, Abimael Pisoni, Dilton Rodrigues e Jairo Oliveira. O pastor Ronildo Scherer, coordenador da ICM na América do Norte, fez um resumo de como foi este final de semana tão abençoado. Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui na igreja de Newark, participando de alguns eventos que tivemos ontem, sábado e hoje, no domingo, pela manhã. Tivemos aqui 200 irmãos das igrejas de Newark, Nova York, Filadélfia e também da igreja de Denver. Tivemos ontem um seminário de principiantes, tivemos 2 aulas presenciais e na parte da tarde as aulas vindas do Brasil. Foi uma festa. Os irmãos receberam a doutrina, receberam o alimento da parte do Senhor, saíram daqui fortalecidos. Hoje de manhã nós tivemos uma ceia, logo após a EBD, tivemos uma ceia, uma festa espiritual comemorando as vitórias que o Senhor tem nos dado. Tivemos batismo semana passada, então essa ceia foi reservada para esses irmãos também estarem ceando o Senhor pela primeira vez. Nós vemos com tudo isso que a igreja de Newark e as demais áreas aqui têm estado sempre recebendo do Senhor esse apoio,
recebendo o Senhor, a direção. Por quê? Porque isso é corpo, né? Então nós vemos então o Espírito Santo movimentando os irmãos, o Espírito Santo levando os irmãos a quererem sempre estar na presença do Senhor. E isso é sinal de crescimento. Fica aqui o nosso abraço aos irmãos e também aos irmãos do Manaíneos, a paz do Senhor. No decorrer das aulas do seminário, 61 crianças, intermediários e adolescentes tiveram um ensino específico para as classes e participaram de ensaios e atividades educativas. A professora Mariana Martins deixou um breve relato da bênção que o Senhor operou nas classes. A paz do Senhor a todos os irmãos. Ontem tivemos um seminário para os principiantes, onde as nossas crianças, intermediários e adolescentes tiveram aula especificamente para eles e também participaram de atividades lúdicas, de artes e também de musicalização. A nossa bandinha, a nossa orquestra júnior, aprenderam um louvor e entoaram este louvor no encerramento. Durante o encerramento, o Senhor falou em língua profética que estava batizando as crianças com o Espírito Santo. Louvamos ao Senhor por essa experiência, por essa bênção, a presença do Senhor em nosso meio. No encerramento, as classes retornaram ao templo e a orquestra júnior entoou um louvor ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Lá na Flórida, no sul do país, houve grande alegria com a consagração da ICM de Tampa, no dia 30 de abril. Os irmãos passaram um ano se reunindo na casa de um dos membros. Durante este período, o trabalhinho prosperou e o Senhor salvou vidas, conforme nos contou o pastor Edgar Ogawa, que é o responsável pela ICM de Tampa. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da igreja de Tampa. O Senhor tem nos dado muitas bênçãos na igreja de Tampa. Inclusive, nós somos parte do grupo de assistência da igreja de Bradenton e através de uma profecia que o Senhor nos deu anos atrás nessa igreja, que teríamos uma igreja em Tampa, na semana passada nós fizemos ali o cumprimento daquilo que o Senhor queria para aquela cidade. Inclusive, no primeiro culto nós tivemos um visitante e hoje nós temos 6 que irão descer as águas nos próximos dias. Então nós estamos muito felizes com o Senhor pelas experiências que essas vidas estão tendo com o Senhor, também por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, nos dando alegria a todo momento. A paz do Senhor a todos. A igreja ficou cheia neste primeiro culto e os presentes glorificaram a Deus pelo crescimento da obra do Espírito Santo naquela região. Além do pastor Edgar Ogawa, os pastores Pirajara Freitas, Ramon de Paula e Taylor Vieira estiveram ali para essa celebração e auxiliaram na assistência deste culto especial. O espaço alugado fica anexo ao Hotel South Tampa, com cultos aos domingos às 19 horas. Também na Flórida, a ICM de Orlando encerrou o mês de abril com o batismo de 2 jovens. O pastor Tarcísio Melo nos contou que no mês de evangelização dos jovens, essas irmãs participaram ativamente das atividades da igreja e receberam uma grande bênção do Senhor. Pastores Edgar Ogawa, Pirajara Freitas, Ramon de Paula e o ungido Lucas Almeida integraram essa festa da salvação. Logo após o batismo, a ICM de Orlando participou de uma ceia com o Senhor. O pastor Tarcísio compartilhou a experiência de um visitante americano que ficou maravilhado com o culto de batismo e ceia e com a mensagem pregada. Ele observou a reverência da igreja, recebeu um grande consolo do Senhor, permaneceu depois do culto e demonstrou o desejo de retornar.
O visitante disse que ele se encontrou com Deus novamente e que foi um privilégio participar deste culto. O pastor Tarcísio Melo ainda compartilhou fotos do trabalho feito pelas professoras de classes da ICM de Orlando e a utilização dos materiais de acessibilidade que têm integrado crianças autistas no ensino da EBD. Uma grande bênção para esses servinhos e para suas famílias, Jorge. Obrigado, Isabela. Glória a Jesus pelas bênçãos de sua região. E na próxima segunda-feira aguardamos mais notícias aí dos Estados Unidos. Louvado seja Deus. Agora nós vamos para a Europa, de onde nos fala a nossa correspondente, Rebeca Ribeiro. Rebeca, fala pra gente aí tudo o que está acontecendo em Portugal e nos mantém informados, muito bem informado aqui no Maranhão News. Conta pra gente, Rebeca. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Jorge, irmãos, temos muitas bênçãos para compartilhar e alegrias que o Senhor tem nos dado aqui no continente europeu. Começamos por Portugal, onde temos muito o que glorificar ao Senhor, pois durante o mês de abril, a igreja de Queluz, que está sob o ministério do pastor Gerson Belucci, auxiliado pelo pastor William Nazaré, celebrou o seu primeiro aniversário com cultos especiais em glorificação ao Senhor, por um ano marcado pelas vitórias, bênçãos e pelo fortalecimento doutrinário que esta igreja tem vivido. A igreja de Queluz foi consagrada em abril de 2022, com um culto especial com a presença dos pastores de Portugal e uma palavra da parte do pastor Gedel Tigueiros, diretamente do Manaim de Domingos Martins. E já naquele dia, pudemos vislumbrar as maravilhas que o Senhor operaria no meio do seu povo. A mensagem trazida naquele culto pelo pastor Gedeuti foi o louvor da igreja fiel, e vemos isto se cumprir todos os dias na vida da igreja. Através do louvor, muitas batalhas foram vencidas, vidas foram libertas e o nome do Senhor foi glorificado. A maior evidência disso são as crianças, intermediários e adolescentes que participam da orquestra infantil e louvam ao Senhor com uma alegria incomparável e se empenham em aprender novos instrumentos para adorar ao Senhor. Esta igreja é resultado da oração das igrejas em Portugal, em especial das igrejas de Lisboa e Odivelas. E neste período de um ano, pudemos ver como a igreja de Queluz cresceu. A cada dia, novas vidas se agregaram. Os que estavam distantes voltaram à presença do Senhor. Isso demonstra como a obra do Espírito Santo está crescendo neste país. O primeiro ano da igreja de Queluz foi marcado por eventos especiais, com a presença dos pastores do Conselho Presbiteral, como o pastor Amadeu Loureiro e o pastor Alexandre Gueiros. Em outubro de 2022 ocorreu uma reunião especial com os jovens da região central de Portugal e a presença de 314 jovens. Neste dia, o pastor Amadeu levou uma palavra sobre o histórico da obra em Portugal e os seus marcadores proféticos. E este culto foi transmitido para todo o país. No primeiro culto especial que ocorreu neste mês de abril, o pastor William Nazaré apresentou uma introdução dos momentos que a igreja fiel vive, as experiências obtidas na igreja de Queluz e a importância da comunhão, porque a mesma obra vivida aí no Brasil também está aqui em Portugal e não há barreiras ou oceanos que nos distanciam daquilo que o Espírito Santo tem operado nesta última hora. Estes cultos contaram com a presença de outros irmãos das igrejas de Portugal, como o grupo de jovens da igreja de Lisboa, com o pastor Jean Carlos, os irmãos da igreja do Carregado, com o pastor Ronald Teixeira, e também o pastor Alexandre França, da igreja de Mafra. Esse é o primeiro de muitos anos da igreja de Queluz, e certamente o Senhor irá abençoar ainda mais a sua obra naquele lugar. Glória a Deus! E no resto do país, na igreja de Mafra, que está sob o ministério do pastor Alexandre França, o Senhor concedeu uma grande bênção ao chamar um irmão para o exercício do diaconato. Uma alegria para os irmãos da igreja local. Aleluia! Agora, mudando de país e indo para a Inglaterra, as crianças, intermediários e adolescentes das igrejas de Eastbourne e Bournemouth participaram do seminário de Cias. Os eventos realizados por essas igrejas contaram com uma grande participação das crianças que, com muita alegria, cantaram e glorificaram ao nome do Senhor. Ambas igrejas estão sob o ministério do pastor Luiz Brumati. Na Espanha, ocorreu um culto especial com os jovens para o fechamento do mês com as igrejas de Barcelona e Granollers, ambas sob o ministério do pastor Eduardo Campos. Durante o culto,
o Senhor falou profundamente com os jovens, em especial com os visitantes que estavam presentes e se quebrantaram com o louvor revelado pelo Senhor para que fosse cantado e que expressa a nossa alegria em servir ao Senhor e que o nosso louvor é somente para o nosso Deus. Vamos acompanhar um pequeno trecho dos jovens entoando o louvor em Caminhos de Dor. Agora partimos para a Suíça, especificamente na igreja de Genebra, sob o ministério do pastor Melky Coelho, onde neste final de semana foi realizado um culto especial de ceia para a honra e glória do nome do Senhor. Neste culto, durante o culto profético, o Senhor revelou através dos dons espirituais que entraria uma irmã que estava com seus pensamentos embaralhados. E apesar de já ter frequentado diversas igrejas, ela ainda não havia compreendido o projeto de salvação de Deus para a vida do homem. Mas o Senhor mostrou que durante o período do louvor e da palavra, o Espírito Santo a faria entender esse projeto maravilhoso. Durante a assistência, a irmã se identificou com o dom e confirmou tudo aquilo que o Senhor havia revelado. Ao conversar com os irmãos, ela relatou também que aquele culto foi completamente direcionado a ela. Esta irmã se quebrantou profundamente e ela já se definiu pela obra do Espírito Santo e disse ao pastor e aos demais irmãos que ela e a sua casa serviriam ao Senhor. Glória a Deus! E na Itália, a igreja de Milão, sob o ministério do pastor Gerson Belucci, foi realizado um culto especial com os jovens pelo pastor Clemilson de Jesus. Este culto contou com o envolvimento de toda a igreja, onde foram realizados muitos convites para encerrar o mês do trabalho com os jovens. Foi uma grande bênção o empenho dos jovens para evangelizar vidas e realizar a obra do Espírito Santo. Glória a Deus! Estes foram os eventos que ocorreram aqui na Europa e glorificamos ao Senhor porque a cada dia o Espírito Santo tem operado mais e mais no nosso meio. A paz do Senhor Jesus e até a próxima semana! Obrigado, Rebeca, pelas informações. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, já queremos agradecer aqui as participações dos nossos amados irmãos no Manai News. Continue contribuindo, continue enviando os eventos aí da sua igreja, da sua área, da sua região, tanto no Brasil como também no exterior. Que Deus nos abençoe. Estamos fechando aqui mais uma edição do Manai News. Um grande abraço.